Você já se sentiu perdido em meio às demandas do dia a dia, no cuidado de um filho ou familiar, no espectro do autismo? Consultas difíceis de agendar, terapias caras, informações desencontradas e aquela sensação constante de caminhar sozinho. Essa realidade pesa, desgasta e gera insegurança. Agora, imagine um espaço único, onde você encontra saúde, conhecimento, apoio e benefícios em um só lugar. Esse espaço existe, e ele se chama Cognitiva Mais, a plataforma de membros da Nutri Cognitiva que nasceu para transformar a vida de famílias como a sua. Com a telemedicina 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem acesso imediato a médicos preparados para emitir encaminhamentos, exames, receitas e até atestados, sem filas e sem burocracia. No Amigo Aba, você conta com planos práticos e relatórios que orientam cada etapa da evolução do seu filho, trazendo clareza e suporte real para sua rotina. Além disso, a Cognitiva Mais oferece lives, cursos e uma comunidade acolhedora, onde você encontra informação confiável e conexão com pessoas que entendem sua jornada. Quer especialistas? O Marketplace integrado reúne profissionais qualificados com cupons e descontos exclusivos para terapias e serviços. E não para por aí. Você também ganha acesso a um clube de benefícios com mais de 6.000 parceiros, garantindo economia em saúde, lazer, educação, bem-estar e muito mais. Sua família ainda conta com a segurança de um seguro de vida com assistência funeral, trazendo tranquilidade em todos os momentos. Tudo isso com planos a partir de R$ 39,90 e prioridade nos envios da Nutri Cognitiva, porque cuidar da sua família não deve ser complicado. Deve ser acessível, prático e transformador. Cognitiva Mais. Mais que um clube de vantagens. Um verdadeiro ecossistema de cuidado, apoio e pertencimento. WhatsApp 48 4042 6158. Site www.nutricognitiva.com.br. Olá, sejam bem-vindos à nossa live sobre direito dos autistas. O que a lei fala, quais são os direitos garantidos. E eu vou me apresentar. Meu nome é Bárbara Silva, sou advogada especialista em direito dos autistas e eu também sou mãe atípica da Sofia, de 3 anos e meio, e também sou uma autista nível 1 de suporte que só descobriu seu autismo agora na fase adulta pelo diagnóstico da minha filha, né? Nós sabemos que antigamente, na minha época, deixa eu ajustar melhor aqui, na minha época, era muito mais difícil que o autismo fosse diagnosticado da forma correta, como ele é hoje, que a gente tivesse ali profissionais que nos apoiassem a família, apoiassem terapias especializadas para isso, como a gente tem hoje, graças a Deus nós temos, nós mudamos, né? E hoje eu também faço terapia, né, psicoterapia, porque eu tenho um casal de gêmeos, né? Um típico e uma atípica. E eu preciso ali, como uma mãe atípica também, autista, que pode ser também o caso de alguma de vocês, ou alguns de vocês que descobriram o TEA após o nascimento dos seus filhos, a gente precisa de um acompanhamento realmente ali psicológico para lidar com toda essa situação, né? Mas hoje eu vim trazer para vocês aqui o acompanhamento jurídico. Quais os direitos jurídicos que os autistas têm, tanto os autistas crianças, quanto os adultos, quanto os seus pais também têm direitos, tá? E eu vou falar aqui para vocês os principais direitos que eu separei. Lógico, existem alguns outros, principalmente sempre há um projeto em discussão no Senado, na Câmara, para melhorar essa questão, né? Inclusive, a gente tem um projeto muito importante que vem tramitando, ainda não se regulamentou como lei, mas eles estão querendo regulamentar também a isenção do imposto de renda para pessoas autistas ou os seus tutores legais, no caso, os pais, né, ou responsáveis legais por aquela criança, até o valor de 6 salários mínimos. Quer dizer, se você é autista ou você é tutor legal
de uma criança autista, sua renda ficaria isenta até 6 salários mínimos, né? Se ultrapassar esse valor, você vai pagar ali o equivalente ao valor que ultrapassar. Ou se a sua renda se limitar ali, você ficaria isento de imposto de renda, tá? Mas essa lei ainda não foi sancionada, ainda não existe. É um projeto de lei que eu trouxe para vocês aqui para exemplificar o que nós vamos falar hoje, tá? E aí eu vou trazer também em pauta aqui que vocês, nesse momento, chamem outras mães, outros pais, outros responsáveis, enviem essa live, muito importante, tá? É a primeira de outras lives que a gente vai ter aqui, para vocês, pais, conhecerem melhor o nosso trabalho, conhecerem melhor também os seus direitos ali, frente a um desafio que é cuidar de um autista ou também de ser um autista, né? E aí eu vou dar esse pequeno tempinho para vocês aí de 5 segundos para vocês encaminharem essa live e chamarem essas pessoas para estar aqui aprendendo mais, descobrindo os seus direitos e da forma também que eles podem requisitar esses direitos de forma legal, tá? Hoje a gente vai falar sobre direitos à saúde, planos de saúde. Nós vamos falar também sobre os direitos legais de isenções, nós vamos falar sobre direitos legais de BPC Loas, para famílias que precisam do BPC Loas, e outros direitos que você não sabe que pode ter, como a redução do horário de trabalho para quem é pai ou mãe de autista e precisa levar essa criança para a terapia, tá? Então, vamos iniciar aqui. Gostaria de iniciar com vocês Vamos lá. Gostaria de iniciar com vocês aqui sobre o que é o TEA, o que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma condição de neurodesenvolvimento, tá? Ele pode afetar ali a questão também de atrasos motores, atrasos de fala, atrasos também neurológicos, né, de crianças que têm a deficiência intelectual junto com o TEA. Porém, ele afeta muito a questão do neurodesenvolvimento. Ele é demarcado, como vocês podem perceber, por alterações de comportamento, principalmente de comportamento com outras pessoas, são comportamentos um pouco mais restritivos, são comportamentos que a gente há muitos e muitos anos levava o nome de chata, levava o nome de que não gostava de nada, e eram comportamentos, na verdade, que nos traziam ali gatilhos, que nos traziam ali características específicas que cada autista tem uma característica específica. Eu, por exemplo, tenho a minha característica, eu tenho muita sensibilidade a som, a luz e a toque, né? Eu hoje sou casada, tenho meu marido, tenho meus filhos e o toque deles, principalmente assim, quando ele é muito demasiado, aquilo me incomoda e me causa muitas vezes crises sensoriais, né? Já a minha filha não tem problema com toque, ela tem problemas com texturas, com som e com iluminação. Então eu gostaria de iniciar os tópicos aqui com vocês sobre o direito à saúde, tá? Tanto planos de saúde quanto o próprio SUS, tá certo, gente? O SUS, ele também é obrigado a fornecer tanto os exames quanto as pesquisas psicológicas e o tratamento, incluindo medicação, incluindo as terapias necessárias, inclusive terapias que eles dizem que está fora do rol do SUS. Porém, se o médico comprovar que existem estudos que baseiem ali aquela terapia, que baseiem ali, por exemplo, vou falar para vocês. Anos atrás, o uso do canabidiol, ele não era permitido no Brasil, né? Até que houvessem ali estudos que baseassem os resultados científicos dessa medicação e a Anvisa introduzisse a autorização dela para ser vendida no Brasil, né? Hoje, a gente já consegue comprar o canabidiol no Brasil, mas mais ou menos aí uns 3 a 4 anos atrás, as famílias que necessitavam usar o canabidiol tinham que entrar com um processo judicial de importação desse medicamento, tá? E ele era fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Hoje o canabidiol ele já consegue ser comprado com uma facilidade melhor, porém com as prescrições necessárias e também o plano de saúde,
por ser um medicamento de alto custo, ele é obrigado a fornecer, tá? Assim como outros medicamentos de alto custo e terapias de alto custo, desde que sejam baseadas em processos científicos, pesquisas científicas e que o médico, no seu laudo, no seu relatório médico, ele demonstre a necessidade real, necessidade funcional daquele tratamento naquele momento específico da vida da pessoa, tá? Porque nós sabemos que o tratamento do autismo, quanto mais ele demora, mais déficits quase não sai, aquela criança tem, né? Déficit de aprendizagem, déficit de comportamento. Então, é muito importante que a criança, ela seja assistida pela terapia necessária no momento da idade dela, tá? É inadmissível o que tem acontecido hoje, eu sei que tem acontecido porque muitos de vocês podem estar nessa situação, de precisar do SUS e estar demorando de 1 a 2 até 3 anos para o seu filho iniciar as terapias. Iniciar ali algo que é tão importante para ele, que são as intervenções, psicólogo, psicomotricidade, tudo que envolve ali a questão dos autistas. Então, existe uma estratégia. Então, existe aqui uma estratégia jurídica que é necessária para, a gente chama de destrancar esses tratamentos, né? E obrigar tanto o SUS quanto o plano de saúde a fornecer. Ou ele vai fornecer numa clínica que ele vai indicar que tenha o profissional que o médico pediu, ou ele vai ser obrigado a ressarcir as despesas que a família teve para fazer essas terapias. E que a gente sabe que são despesas que muitas vezes a gente não tem como arcar, né? Eu também sou uma mãe atípica, eu também brigo com planos de saúde por causa da minha filha, e olha que ela tem um dos melhores planos de saúde aqui, que atende aqui a minha cidade, né? Mas mesmo assim, a gente sempre tem que estar em brigas, em discussões e em processos jurídicos, tá? Vamos lá. Então, em relação ao SUS, gente, além das terapias, que eu já falei, consultas especializadas com neuropediatras, o SUS também é obrigado a fornecer a medicação, tá? A medicação que o seu filho tomar. Tanto faz se ela é da atenção básica, atenção especializada, medicamento de alto custo, o SUS, ele é responsável pelo fornecimento dessa medicação. Se houver uma negativa do SUS no fornecimento dessa medicação, cabe sim um processo judicial de fornecimento de medicamento de alto custo, por exemplo, ou de terapias especializadas, tá? Assim também, o plano de saúde, ele não pode abdicar de fornecer tanto as terapias quanto os medicamentos de alto custo. E ele também não pode justificar que a criança autista, ela precisa esperar ali como é que a gente fala? Ele não precisa justificar que a criança autista precisa passar por todo aquele período de carência, porque ela precisa, na verdade, de um tratamento imediato. É como se fosse uma emergência e uma urgência, tá? Mas tudo isso baseado realmente num laudo médico muito bem elaborado e, na maioria das vezes, gente, é necessário uma intervenção judicial para que o plano de saúde forneça tudo isso que ele já é obrigado a fornecer, tá? Um outro tópico aqui de plano de saúde extremamente importante para vocês é a questão da coparticipação, tá? Doutora, quais os maiores clientes que você tem hoje de plano de saúde? Qual o maior problema? Coparticipação, gente. Por quê? Os planos de saúde inserem uma coparticipação absurda para vocês, a ponto de vocês terem que decidir se vão se alimentar, se vão pagar as contas do dia a dia ou se vão levar os seus filhos para todas as terapias que ele precisa. E isso a justiça já declarou que é inconstitucional e eles não podem fazer, tá? Como é que tá funcionando hoje em dia a questão ali das coparticipações? A coparticipação do teu plano de saúde não pode ser superior à própria parcela do plano. Por exemplo, se hoje você paga R$500 de plano de saúde, o plano não pode te cobrar mais de R$500 de coparticipação, entendeu? Então, por exemplo, seria ali um total de R$1.000, né? E a gente sabe que os contratos, principalmente novos contratos agora, eles estão fazendo todos com coparticipação justamente pelo aumento do número de crianças autistas e que necessitam ali de tratamento médico especializado,
tá? E como que tem acontecido hoje em dia? Os planos de saúde têm cobrado de vocês por sessão e por terapia, tá? E a justiça tem determinado o quê? Ela tem determinado que o plano de saúde cobre apenas por tipo de terapia. Exemplo, fisioterapia, fonoaudiologia, né, terapia ocupacional. E aí ela vai estabilizar a questão ali da tua coparticipação. Vamos continuar agora com mais um dos direitos dos autistas de extrema importância, que eu estou falando sobre o direito dos autistas na educação, tá? Primeiro, eu gostaria de trazer para vocês aqui um elemento muito importante dentro do direito dos autistas nessa parte da educação, que é o PEI, Plano Educacional Individualizado, tá? Ele é de extrema importância para o seu filho autista. Nesse plano individual, ele vai descrever quais serão as atividades adaptadas, quais serão as disciplinas que ele vai fazer, tudo que o professor de apoio ou mediador vai trabalhar com ele, quais as expectativas dos professores, que ele desenvolva habilidade, quais as habilidades, quais as capacidades que ele vai desenvolver. E ele pode ser revisto a qualquer tempo, tá, gente? Se o seu filho não estiver evoluindo, não estiver ali dentro do planejamento que foi feito para ele pode sofrer novas adaptações em prol do desenvolvimento dele, tá? Dito isto, que é o básico que vocês têm que cobrar da escola, tanto a escola pública quanto a escola privada, elas são obrigadas a fazer o PEI para os seus alunos, que principalmente com transtorno do espectro autista, tá? Mas não só alunos com TEA, alunos com TDAH também têm esse direito de ter atividades adaptadas, tá bom? Porque o que acontece? Tem muitos alunos com TDAH que eles sabem a resposta das perguntas da prova, muitas vezes eles sabem fazer aquela questão, mas eles não têm a habilidade de concentração, de colocar aquilo que eles sabem transcrito no papel, tá? Então, o PEI, ele também é para observar esses alunos e fazer adaptações, ou ele coloca provas orais, ou ele faz algum outro tipo de adaptação de acordo com o que o professor acha melhor, para uma avaliação justa daquele aluno, tá? Não é porque o seu filho, ele não consegue fazer uma prova com os alunos típicos que ele não tem aquele conhecimento. Ele pode ter o conhecimento sim, mas ele não está sabendo expressar daquela forma, tá? Então, o professor ele vai fazer atividades adaptadas para aquele aluno, para que ele possa expressar aquele desenvolvimento que ele teve, aquele conhecimento que ele adquiriu, tá? Dito isto, a gente precisa falar sobre professor de apoio ou mediador, tá? Dentro da escola pública ou da escola privada, se o seu filho precisar, tá? Por que eu digo precisar? Nem todo autista, gente, tem a necessidade de um professor de apoio só para ele. Tem alguns autistas nível 1 de suporte que eles conseguem até ali acompanhar a turma, acompanhar o que vem sendo feito, fazer os exercícios, às vezes com poucas adaptações que podem ser feitas ali pelo professor regente daquela matéria ou da turma, dependendo da série, já que seu filho esteja. Porém, existem outros autistas ou crianças atípicas com outros tipos de necessidade que necessitam de professores de apoio para fazer todas as atividades, tá? Quando acontece isso, se esse é o caso do seu filho, ele tem direito sim ao professor de apoio, tanto na rede pública quanto na rede privada, tá? Caso este direito seja negado, aí sim a gente tem que buscar via judicial que a escola forneça. E também outra coisa super importante, o que tem acontecido, que eu vejo muito dos meus clientes, escolas particulares têm se negado a receber alunos autistas, alegando que não tem condições de contratar professores ou mediadores para esses alunos. Ou então eles cobram extra por esse trabalho. E não pode cobrar, viu, gente? É um direito do aluno ter ali o apoio necessário para a aprendizagem dele, tá certo? E na escola pública, vocês já sabem que caso não seja fornecido, vocês podem primeiramente oficiar ali a prefeitura ou o estado requerendo este direito. Caso seja negado para vocês ou vocês não tenham nenhuma resposta, aí a gente entra com ação judicial para que o juiz determine um prazo para que o estado, o município, forneça ali o professor de apoio para o seu filho, tá?
Existe uma diferença também muito importante que eu acho que é válido eu trazer para vocês. Tem escolas, prefeituras e municípios, e eu vejo muito isso, que eles colocam um professor de apoio na sala, em geral, tá? E dentro daquela sala, às vezes tem 3, 4, 5 crianças autistas que necessitavam ali de professores de apoio individual, tá? Se isso está acontecendo com seu filho, é errado. Se no laudo do seu filho diz que ele precisa de um professor de apoio para ele em especial, em específico, individualmente, ele precisa daquele professor de apoio, tá? Se a escola estiver fornecendo um professor de apoio por turma, ou muitas vezes um mediador que vai ali 2 ou 3 vezes na semana naquela turma e não é específico ali daquele trabalho, você tem também o direito de requerer isso judicialmente, tá? Fora essas questões da educação, os seus filhos, autistas, eles têm direito também a uma redução da quantidade de horas que passam na escola, tá? Uma redução de atividades, ou o que eu já falei para vocês, adaptações necessárias para que eles possam ter realmente ali um desenvolvimento de habilidades necessárias ali àquela série, tá? Eles não são obrigados a estar passando de série ou evoluindo para séries que eles não têm ainda habilidade suficiente, tanto psicológica quanto a própria habilidade de conhecimento, tá? Então, é permitido que o aluno autista ali, ele permaneça naquela turma se a equipe pedagógica perceber que ele não tem ali condições de passar. Você sabia que agora é possível ter acesso à saúde de forma rápida, segura e digital? Com a nossa plataforma, a telemedicina está sempre ao seu alcance. São atendimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem limite de consultas, com diversas especialidades médicas disponíveis direto pelo celular. Clínico geral, pediatria, cardiologia, psicologia, neurologia, nutrição e muito mais. Tudo em um só aplicativo, com praticidade e conforto. Todos os profissionais possuem autorização digital, permitindo atestados, receitas e exames válidos em todo o Brasil, inclusive no SUS. Continuando aqui, vamos falar a respeito da questão financeira que envolve essas pessoas, que são responsáveis por pessoas autistas, crianças autistas, tá? Vocês têm direito também, gente, a sacar o FGTS, tá? Aquele FGTS que está lá retido porque vocês trabalham e não tiveram nenhuma demissão, não puderam sacar esse FGTS. Caso o seu filho necessite desse valor para poder fazer alguma terapia, algum tratamento, que você tenha uma comprovação de que esse valor vai ser usado em prol dessa criança, você pode sim fazer o saque desse FGTS, tá? Acontece muito quando? Acontece muito em casos de autismo a partir do nível 2, nível 3 de suporte, mas dependendo do caso também, autistas nível 1 de suporte, eles dão essa base para poder fazer o saque do FGTS, tá? Em questões trabalhistas, vocês têm uma redução, tá? De até 2 horas do horário de trabalho para poder estar levando o seu filho na terapia, tá bom? Nos dias que ele precisar comparecer na terapia. Esse é um direito seu, você tem que entrar em contato ali com o RH da empresa para fazer esse trâmite e caso a empresa não permita, você pode entrar assim com uma ação trabalhista requerendo esse direito que ele é seu, tá? Outra questão financeira, mas que eu vou abordar um pouco mais à frente com mais profundidade, é a questão das famílias de baixa renda que podem e se qualificam para receber o benefício de prestação continuada, que é o BPC, né? Hoje a gente tem muitas dúvidas na questão principalmente da renda, né? Porque a questão do diagnóstico, nós já sabemos o diagnóstico, mas a renda muitas vezes atrapalha aquelas famílias a receber. E eu preciso explicar com detalhes para vocês um pouco mais à frente, aonde existem estratégias para que a gente possa driblar essa questão da renda, porque de acordo com a lei lá no INSS, é 1/4 do salário mínimo por pessoa, tá? Extrapolou 1/4 do salário mínimo, eles vão negar administrativamente o benefício e você vai ter que recorrer na via judicial para comprovar que a sua família, ela é sim ainda uma família de baixa renda, tá? Mas eu vou falar ainda alguns tópicos aqui e vou finalizar
com o PPC para que vocês tenham todas as informações e depois possam mandar dúvidas, e aí a gente vai respondendo nos comentários. Vocês podem colocar as dúvidas no comentário e aí a gente vai respondendo posteriormente, tá? Outro direito que vocês podem estar ali usufruindo é a cipiteia, né? Se você é pai ou mãe de autista que acabou de receber ali aquele diagnóstico, pode ser que você ainda não esteja familiarizado com a cipiteia, tá? A cipiteia, ele é para poder identificar, na verdade, o autista. Para identificar, ele identifica o autista e ele estabelece serviços prioritários, tá? Porque o autista, ele não é preferencial. Ele é prioritário. E eu não sei se vocês entendem essa diferença. Qual que é a diferença? A pessoa que ela tem a prioridade, ela está na prioridade frente a outras pessoas que não têm a deficiência ou então que não têm a idade, tá? Mas a partir do momento em que você coloca o autista na fila da prioridade, ele é preferência, tá? Ele vai à frente de todas as outras prioridades. Tá entendendo? Por exemplo, você chega num banco ou num posto de saúde ou alguma coisa assim. Se você entrar na lista de prioridade, você pode pedir que ele seja preferencial, tá? Inclusive, existem alguns hospitais que dão uma pulseira diferenciada para o autista e eles são chamados o mais breve possível pelos motivos que a gente já conhece, né? O autista, ele não tem uma familiaridade, ele não se dá bem em aguardar muito tempo. Às vezes ele já está no estado um pouco mais avançado, mas ele não soube expressar o que ele está sentindo. Então, o atendimento ao autista, ele é prioridade. Ele vai à frente de todas as outras pessoas, tá? Outra questão aqui é que a emissão da cipiteia, ela é gratuita, gente. Não precisa você pagar para ninguém para fazer. Você vai fazer o cadastro lá na prefeitura da sua cidade. Eles devem pedir alguma documentação que pode mudar ali de prefeitura para prefeitura. Geralmente eles pedem o laudo, a identificação do responsável, a identificação da criança e também exame de tipagem sanguínea. Aqui na minha cidade eles pedem exame de tipagem sanguínea e telefones de contato, esse tipo de informação para constar ali na sua carteira da Cipiteia, tá? Ele é um documento que é reconhecido oficialmente e vocês podem se fazer representar pelo cordão junto com a carteirinha da Cipiteia, tá? Vamos passar para outro tópico. Eu tô aqui olhando pro lado, que eu tô acompanhando os meus slides, tá? Direito de inclusão, já falei para vocês sobre o atendimento prioritário, já expliquei a diferença entre um e outro. E meia entrada estendida. O que é a meia entrada estendida? É que além do autista, o acompanhante do autista também tem direito à meia entrada, tá? Vagas de estacionamento prioritário. O autista, ele tem também direito a uma vaga de deficiente. E em algumas cidades existem vagas que são específicas para autistas, né? Que tem ali na vaga o símbolozinho do autismo, tá? E vocês podem sim ocupar tanto uma vaga que tem o símbolo da deficiência, quanto a vaga que tem o símbolo do autista, tá? Também existe a possibilidade hoje de você ter isenção do IPVA do carro, tá? Mas aí você vai ter que ver de cidade para cidade, de estado para estado, e aí a gente faz uma análise para você quais são os requisitos, porque tem estado que não exige que o carro esteja no nome do autista. Outros estados determinam que o carro esteja no nome do menor, e aí há necessidade de fazer um pedido ao juiz para que esse carro seja colocado no nome do menor, tá? Mas independente do grau, o autista, ele tem direito sim à isenção de IPVA, ICMS, ele tem direito a comprar o carro zero com redução de percentual, tá? E aí vocês podem reunir essa documentação de acordo com cada estado e apresentar pedindo a liberação na Cefaz do teu estado. Caso seja indeferido, a gente pode entrar com processo judicial para estar fazendo esse pedido judicial e obrigando a Cefaz a dar a isenção, tá? Os carros, geralmente, gente, eles são até R$100.000, tá? E se você receber PPC, é lógico que possivelmente você não vai conseguir comprar um carro desse valor.
Mas o BPC, ele não te impede de comprar um carro mais barato ou de você ter um carro. Você pode sim, principalmente se esse carro ele for destinado ali a transportar o autista para terapias, para escola, para servir a família inteira, tá? Ele só não pode extrapolar ali aquele limite familiar, por exemplo, se você for parcelar esse carro, essa parcela, ela não pode ser excessiva a ponto de demonstrar que você tem uma renda ali superior ao que você declarou, né? E que você teve acesso ao BPC, então tem que ser uma parcela ali entre 300 a 400 reais, né? Você possivelmente vai ter que dar um valor de sinal, e aí vai depender de caso a caso, mas você pode sim comprar um carro, você pode sim ter dinheiro guardado em poupança, isso não vai impedir que você continue recebendo seu benefício, tá? Vou passar agora para vocês para falar sobre benefício. Agora que você já entendeu a parte do BPC que beneficia aquelas famílias ali financeiramente, gostaria de falar aqui com vocês sobre as negativas do plano de saúde, tá? O que acontece? Transformar as negativas do plano de saúde em questões positivas, muitas vezes envolve ali um processo judicial, tá? E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. Por que o plano de saúde nega tanto? Não é uma coisa técnica, gente. É estratégia. E qual que é a estratégia do plano de saúde negar o tratamento de autismo, as terapias e tudo mais? Eles ganham tempo e você perde, né? Porque a gente sabe que o tratamento do autismo, quando ele é paralisado, quando ele não é continuado ou quando ele não é iniciado na fase certa, quem sofre é a criança, né? E aí o que acontece? Uma regressão, muitas vezes a criança regride para antes do que ela já estava, né? Então, muitas vezes ela perde habilidades que ela já tinha ou que ela tinha acabado de conquistar e ela perde totalmente essas habilidades. E o plano de saúde, o que ele ganha com isso? Ele ganha tempo. E tempo para o plano de saúde é dinheiro, porque ele não vai estar pagando a terapia de vocês, né? Então, o que acontece? Eles negam para que você vá e judicialize. Se o juiz não emitiu uma liminar, ou então emite uma liminar e mesmo assim eles descumprem, por quê? Às vezes a multa por descumprimento, ela é menor do que o custo do tratamento, entendeu? Então, aí a gente demora muitas vezes 5, 6 meses para conseguir uma efetividade no tratamento. Porém, a partir do momento da efetividade do tratamento, ele não pode ser descontinuado, porque aí essa multa pode ser majorada e também a gente pede ressarcimento do que vocês pagaram em avulso, porque tem muitos pais aí que têm condições de pagar realmente as terapias e elas podem ser ressarcidas ali pelo plano de saúde quando o juiz determinar. Vai depender de cada caso, vai depender de cada família. Tem família que não consegue pagar e aí realmente a gente pede somente a concessão e o fornecimento dessas terapias ou medicamentos. E tem famílias que podem arcar ali com algumas terapias, menos sessões do que necessário, mas podem arcar com alguma coisa. E aí a gente pede, nesses casos, o ressarcimento, tá? Então, o que eu tenho para explicar para vocês? O que o plano de saúde hoje é obrigado a cumprir e a cobrir para vocês? Terapias multidisciplinares, né? Exemplo delas, terapia ocupacional, fonoaudiologia, já falei, né? Terapia ABA, principalmente aquelas específicas, tá? Quando o médico pede para vocês, gente, terapia ABA e o plano de saúde não está fornecendo a terapia ABA, está fornecendo uma terapia comum, isso aí é um descumprimento, tá? É um descumprimento do propósito do organização terapêutica do seu filho. E aí sim a gente também pode judicializar ou a gente pode introduzir ali a questão do descumprimento, porque uma terapia ABA é completamente diferente de uma terapia comum, tá? O que mais? Se a prescrição médica estiver bem completa, dizendo para que é aquela terapia específica, os estudos que tem sobre aquela terapia, como que aquela terapia pode ajudar o seu filho a se desenvolver melhor.
Então, tudo isso tem que ter no laudo em que pede a quantidade de terapias e também quais as terapias ele precisa fazer. Tem criança, gente, que se dá bem com música, então faz musicoterapia. Tem outras que já não gostam tanto do barulho e faz a ecoterapia, faz uma terapia na água, faz uma terapia mais sensorial. Então, existem N tipos de terapias que podem ser ali introduzidas no desenvolvimento do seu filho, dependendo de cada um. Então, o plano de saúde é obrigado a fornecer as terapias que o médico acha que é importante para o seu filho naquele momento, tá? Se tem uma prescrição médica, tem cobertura do plano de saúde. O que o plano de saúde gosta muito de falar nas negativas, que muitas vezes essas negativas demoram 6 meses para vocês receberem? Primeiro, e o campeão é que não está no rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, né? Isso não impossibilita que o plano de saúde forneça essa terapia. Ela não está no rol da ANS, mas se existem estudos baseados, e a gente chama de estudos randomizados, que comprovem a efetividade e a eficácia desse tratamento terapêutico, o plano de saúde é sim obrigado a cobrir, tá? Existe um entendimento já pacificado nos tribunais a respeito disso, que a terapia contínua é diferente de um procedimento pontual. O que quer dizer? O procedimento pontual é aquele que a pessoa faz uma vez na vida e muitas vezes ela pode aguardar aquilo ali, ela pode, o plano de saúde pode ver um momento específico para conceder. A terapia, ela é contínua, então se a terapia for descontinuada, há graves prejuízos para o desenvolvimento daquela criança. Então, ela não pode ser cancelada. O seu plano de saúde não pode ser cancelado aleatoriamente ou arbitrariamente enquanto seu filho estiver em tratamento fazendo terapia, tá? Até mesmo se você estiver numa empresa e o seu plano de saúde for vinculado àquela empresa e você for demitido, você tem o direito de permanecer com o seu filho no plano de saúde, porque ele está em tratamento, tá? Você não pode perder, você vai pagar, né, o plano de saúde, a empresa vai deixar de pagar, quem vai pagar é você, mas você precisa continuar lá no plano de saúde. E acontece muito, o que tem acontecido muito? Os planos de saúde veem que a criança autista tá dando muitas terapias, o custo dela tá sendo muito alto, vai lá e arbitrariamente cancela o plano de saúde. Isso não pode, tá? É proibido e a gente pede a reativação desse plano de saúde e o juiz manda reativar o plano, tá? Isso acontece e vocês não podem deixar isso pra lá, porque muitas vezes vocês vão entrar em um outro plano, aquele plano vai exigir carência, como a gente já conversou, eles não podem exigir carência, tá? E também não podem recusar receber essa criança no plano de saúde, tá bom? A falta hoje de estrutura do plano de saúde para cobrir as terapias do seu filho não é uma justificativa para negativa, tá? Se o plano de saúde disser que não tem na rede deles nenhum profissional capaz de prestar aquela terapia, ele precisa pagar por fora um profissional para prestar aquela terapia para o seu filho a custo totalmente do plano de saúde. Porque a responsabilidade de ter profissionais capazes de fazer as terapias que o seu filho precisa é do plano de saúde. Se ele não tem, ele tem que pagar por fora para poder seu filho fazer isso. Eu não vou enganar vocês e vocês também sabem muito bem disso. O plano vai negar de primeira. Então, a gente precisa ir realmente ali para a via judicial para garantir esse direito, tá? Toda negativa do plano de saúde, gente, ela precisa ser formal por escrito. Eles não podem simplesmente apenas ligar para você e dizer que a sua requisição foi negada. Você precisa pedir que eles formalizem isso através de e-mail, através de uma carta enviada para o seu endereço. Eles precisam formalizar a negativa, porque a gente só consegue judicializar se essa negativa estiver formalizada, tá?
porque aí a gente consegue comprovar para o juiz que vocês tentaram ali junto ao plano de saúde e não conseguiram a concessão do tratamento necessário, e aí sim a gente pode judicializar esse pedido, tá? A maioria dos casos, a urgência no tratamento, o risco de regressão é gigante e o direito a liminar, ele está baseado nisso, tá? É um perigo de regressão muito grande do seu filho não fazer terapia por 6 meses, até mesmo por 1 ano, tá? O que é uma liminar? É uma decisão rápida que determina que o plano de saúde cumpra aquilo que nós estamos pedindo, mesmo antes de uma sentença condenatória, tá? Essa liminar, ela pode vir acompanhada também de uma multa pecuniária, que nós chamamos, para em casos de descumprimento. Por exemplo, o juiz mandou fornecer a terapia do seu filho em 15 dias, passou 30 dias, o plano de saúde não forneceu, o juiz pode arbitrar ali uma multa diária e ele vai ver, em relação ao custo do tratamento, uma multa diária equivalente, tá? O tratamento, ele não espera um recurso administrativo. Se você vê também que esse recurso administrativo está demorando muito, 6 meses, 7 meses, judicializa e mostra o comprovante de que você fez o requerimento e que até o presente momento o plano de saúde não respondeu, tá? É importantíssimo que vocês entendam que o plano de saúde é sim responsável por fornecer terapias, medicamentos, procedimentos, tá? E mesmo que seja negado, vocês podem sim recorrer à justiça para que esse plano seja condenado a pagar isso, tá? Se vocês precisam de uma orientação mais especializada, precisam conversar sobre um caso concreto, podem entrar também em contato comigo pela plataforma ou deixa sua dúvida aqui abaixo que a gente tenta de alguma forma esclarecer a dúvida de vocês, tá? Foi um prazer enorme estar aqui, foi um prazer enorme fazer essa live para vocês. Espero que tenha aí trazido esclarecimentos, que tenha trazido opções, né, para vocês, para que vocês não se sintam tão sozinhos nessa caminhada do TEA, porque é uma caminhada, já por si só muito difícil. Então, que vocês aqui na nossa plataforma encontrem profissionais que possam ajudar, que possam trazer alento, que possam deixar essa caminhada mais leve, tá? Uma boa semana, bons dias para vocês, bons dias com seus filhos, bons momentos, e que a gente se vê por aí. Qualquer coisa também vocês podem entrar em contato com a gente através da plataforma.